A paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou Anilton Oliveira, do site Firme Propósito, e hoje eu quero meditar com você sobre enfrentando os ventos da vida. Você já enfrentou algum vento nessa vida? Ou você está enfrentando algum vento na sua vida? Vamos ver na palavra de Deus como que nós devemos enfrentar esses ventos, ou seja, os problemas, dificuldades que sobrevêm sobre a nossa vida. Vamos lá então? A nossa reflexão de hoje está em Mateus capítulo 7, versículos 24 até o versículo de número 29. E nesse texto nós temos a metáfora da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia. Situando você um pouquinho no contexto, esta é a última parte do ensinamento de Cristo que nós conhecemos como Sermão do Monte. São suas últimas palavras ali, de acordo com Mateus. E aqui ele deixou muito claro que após todo o ensinamento que ele trouxe, não era suficiente ouvir. E aí ele nos dá a famosa metáfora da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia. Vamos verificar o primeiro exemplo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então veja que o homem prudente, a pessoa prudente, de acordo com Cristo, toma algumas ações. Primeiro, ouve. Ouvir a palavra é importante, porque como que nós vamos praticar se não ouvir? Como perguntou Paulo lá no livro aos Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Né? Ou como se converterão se não ouvirem? E aqui nós temos Jesus falando que o primeiro exemplo é ouvir. Então ouvir é importante, dedicar tempo à palavra é importante. E é a primeira ação que nós devemos tomar para enfrentarmos os problemas da vida, os ventos da vida. E o segundo é praticar. Não é suficiente ouvir, mas praticar a palavra. Claro, todos nós falhamos muitas vezes, todos nós pecamos, mas devemos ter como alvo e nos esforçarmos para praticarmos aquilo que nós ouvimos. E aí nós percebemos como é importante o conhecimento da Bíblia para o praticarmos. À medida que nós vamos conhecendo e vamos praticando o que a palavra diz, nós vamos preparando a nossa vida espiritual para enfrentarmos os desafios dessa vida. Ouvir é importante, mas não é tudo. Praticar é importante, mas primeiro é necessário ouvir. E aí, então esse homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, ao ouvir e ao praticar. E o que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Observe que a chuva, a água, o vento não poupou aquela casa, mas veio com tudo sobre ela, sobre essa vida, com ímpeto. E é assim, infelizmente, que as coisas acontecem. Muitas vezes os ventos, as dificuldades vêm com tudo sobre a nossa vida. E se nós não tivermos ali um fundamento forte, nós desanimamos, nós abandonamos a Deus, abandonamos a fé. Agora, a boa notícia é que essa pessoa se preparou, ouviu, essa pessoa praticou e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Que maravilha, né? Eu posso imaginar que em uma situação real, alguém dentro dessa casa edificada sobre a rocha, com todo o vento, com a chuva, com a água do rio, teve muitos incômodos, muitas preocupações, muitos medos, mas ela o superou, porque ela sabia que a sua casa estava sobre a rocha. No segundo exemplo, infelizmente a situação não é melhor, porque o homem imprudente ouviu a palavra, mas não a praticou,
e com isso ele não estava preparado para enfrentar. E o que ocorreu? A mesma chuva, o mesmo rio, o mesmo vento veio sobre essa casa sobre areia. No entanto, ela não estava preparada para enfrentá-los. Ela não estava preparada para os desafios. E a casa sucumbiu. Cristo contou essa metáfora para nos preparar para sermos prudentes e enfrentarmos as situações da vida e nos prepararmos para enfrentarmos as situações da vida, ouvindo a sua palavra, conhecendo profundamente, caminhando com Deus e praticando-a. E diz-nos o texto que a casa desabou, sendo grande a sua ruína. Que coisa, né? É sempre triste quando alguém se afasta de Deus, quando alguém cai, quando alguém conhece a palavra, mas não tem firmeza suficiente, que muitas vezes são fracos na fé. Grande é a ruína, mas é uma palavra de encorajamento para nos prepararmos, ouvindo, praticando, para que quando vier a chuva, o rio subir e os ventos soprarem, nós possamos estar preparados na rocha. Aqui eu destaco um último ponto. Perceba que os fatores que sobrevieram sobre essa casa eram fatores externos. Não conseguiram derrubá-la. Por quê? Porque internamente ele estava preparado, enquanto no segundo exemplo não estava preparado. A importância da nossa vida de dentro para fora ser consolidada em Deus, ser consolidada em Cristo, para que os fatores externos não nos derrubem. Que Deus te abençoe e que você busque cada vez mais em Deus, cresça mais na palavra. Muito obrigado. E lembre-se de acessar o nosso site, também se inscrever no nosso canal de YouTube, curtir a nossa página de Facebook para você continuar acompanhando o nosso trabalho e sendo edificado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.